Aprenda a ficar em silêncio antes de querer ser ouvido. Vivemos em uma época barulhenta, não apenas pelo som das ruas, das telas ou das notificações constantes, mas pelo excesso de vozes querendo atenção. Todos falam, poucos escutam e quase ninguém suporta o silêncio. Marco Aurélio já observava algo semelhante há quase 2000 anos. Ele via homens ansiosos por reconhecimento, apressados em opinar sobre tudo, convictos de que ser ouvido era o mesmo que ser respeitado. Mas ele sabia que isso era uma ilusão perigosa, porque quem não domina o silêncio acaba escravo das próprias palavras. O impulso de falar antes de compreender é uma fraqueza disfarçada de confiança. Quando alguém sente a necessidade constante de se afirmar, de responder imediatamente, de se explicar o tempo todo, o que está acontecendo não é força, é insegurança, é o medo de desaparecer se não fizer barulho. O silêncio, ao contrário, exige coragem. Ficar em silêncio é resistir ao impulso de reagir. É observar sem interferir. É suportar a sensação desconfortável de não ser o centro da conversa. E isso é profundamente estoico. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que o homem verdadeiramente forte não é aquele que vence debates, mas aquele que vence a si próprio. Antes de querer ser ouvido, aprenda a ouvir. Ouvir de verdade. Não apenas esperar a sua vez de falar, mas absorver, entender o contexto, perceber intenções ocultas, ler o ambiente. O silêncio bem usado revela mais do que 1000 discursos. Quem observa em silêncio enxerga padrões que os faladores ignoram. Repare como os mais sábios raramente são os mais barulhentos. Em reuniões, em conflitos, em decisões importantes, quem fala demais geralmente revela mais do que gostaria. Expõe inseguranças, contradições e fraquezas, enquanto quem sabe calar transmite domínio. As pessoas passam a medir melhor as palavras quando estão diante de alguém que não desperdiça as próprias. Marco Aurélio alertava contra o desperdício de energia mental. Cada palavra inútil é um gasto. Cada discussão desnecessária é um roubo de foco. Cada reação impulsiva é uma brecha para que o mundo controle você. O silêncio não é ausência, é presença disciplinada. Quando você aprende a ficar em silêncio, algo muda. Suas palavras se tornam raras e, por isso, valiosas. Quando você fala, não é para provar algo, mas porque há algo que realmente precisa ser dito. E isso cria peso, cria impacto, cria respeito. Observe como as pessoas reagem quando você não responde imediatamente. Algumas se inquietam, outras se explicam demais, outras revelam suas verdadeiras intenções. O silêncio é um espelho. Ele força o outro a se encarar. Mas atenção! Silêncio não é covardia. Não é fugir de posicionamento, não é engolir injustiça. O silêncio estoico é estratégico. Ele antecede a ação correta. Ele prepara a palavra certa, dita no momento exato. Marco Aurélio não pregava passividade. Ele governava um império em guerra. Tomava decisões duras, mas sabia quando falar e quando calar. Sabia que palavras precipitadas criam problemas que ações firmes poderiam evitar. A maioria das pessoas quer ser ouvida para se sentir importante. O estoico quer ser útil, e para isso ele precisa primeiro compreender, não impressionar. Pergunte a si mesmo por que você quer falar agora. É para ajudar ou é para aliviar a própria ansiedade? Quem domina o silêncio não depende da validação imediata. Não se apressa em responder críticas. Não se sente atacado por qualquer discordância. Ele entende que nem toda provocação merece resposta e nem toda opinião merece combate. Há uma liberdade imensa em não reagir a tudo. Quando você aprende a ficar em silêncio, você retoma o controle. Controle do tempo, controle das emoções, controle da própria imagem. Você deixa de ser previsível. E o imprevisível, quando disciplinado, é poderoso. Marco Aurélio dizia que você sempre pode escolher não se perturbar. E o silêncio é uma dessas escolhas. Uma escolha que protege sua mente do caos externo.